governo volta a discutir o fim da escala 6 por 1. Tem chances de passar no Congresso? Assunto para o especialista em economia, professor Bertoncello. Olá, professor, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Prazer é meu, Viviane, tudo bem? Tudo certo. Professor, começando a falar aí sobre o fim da escala 6 por 1, o governo voltou a tocar nesse assunto. Eu queria saber se tem clima aí para esse assunto passar no Congresso. Dá para se discutir esse fim da escala agora no Brasil? Então, é delicado porque assim, se você falar para o trabalhador, olha, ao invés de você trabalhar 6 e folgar 1, você vai conseguir trabalhar 4 e folgar 3, ele vai falar, que maravilha. O problema é que o trabalho, ele é o fruto, ele é a consequência da riqueza produzida. Em um país que está com graves problemas econômicos, que a gente está com o dia a dia assim, com o futuro incerto, você falar em trabalhar menos, é o oposto do que aconteceu com o Japão pós-guerra, é o oposto do que aconteceu com a Alemanha pós-guerra. Então a gente parece que está tentando pular a parte ruim e só pegar as partes boas. Por isso eu vejo muitos problemas nessa questão. Porque a gente vê que o governo está insistindo nessa questão porque foi aí um ápice nas redes sociais. Foi o único ponto nas redes sociais que o governo conseguiu conversar com os internautas. E isso é uma dificuldade para o governo. Então, acho que talvez por isso se aposte aí, se coloque o fim da escala 6 por 1 como pauta do governo agora. Aparentemente sim, porque você consegue conversar com a geração Z que está aqui e que fala, não, com isso você vai ter mais emprego, vai trabalhar menos, né, vai ganhar a mesma coisa, mas talvez falta entender as consequências. Honestamente, eu vejo, caso isso, porque não houve nenhum estudo sério, mas quando você coloca em modelos matemáticos e você entende que o problema é eficiência, aumento de produtividade, então, sem aumento de tecnologia, sem aumento de produtividade e diminuição da hora trabalhada, você tem menos lucratividade para a empresa, por consequência, mais desemprego. Falando em desemprego, né, professor, a gente está aí, o Brasil registra a menor taxa histórica de desemprego no Brasil. Nós vemos também o PIB aí que deu uma acelerada, um PIB de mais de 3%. E a gente vê uma realidade do Brasil aí que seria uma realidade ideal, mas no supermercado o brasileiro, o trabalhador, não consegue fazer as compras, principalmente pela alta dos alimentos, e a gente tem aí o poder de compra do brasileiro que caiu, a gente vê que as dificuldades, né? Eu queria que você falasse, desse uma pincelada aí, por que a realidade aí, os números são tão bons, mas a realidade do brasileiro aí não confirma esses números? Então, vale lembrar que são metodologias estabelecidas pelo IBGE e que metodologicamente estão corretas. Mas vou dar um exemplo bastante simples. Para o IBGE, é desempregado quem perdeu o emprego ou está procurando emprego nos últimos 30 dias. Então, aquela pessoa que não procurou emprego em órgãos oficiais ou que está com seguro-desemprego, ela não é desempregado para o IBGE. Aquela pessoa que está no Bolsa Família e não tentou entrar no mercado de trabalho, não é desempregado. Mas, então você tem um nível muito baixo de desemprego, empresários reclamando que às vezes não conseguem a mão de obra, mas você tem uma massa salarial com uma renda muito baixa, que é afetada pelo outro item que a gente vai falar, que é a inflação. Porque uma coisa é R$600 há 3 anos atrás, outra coisa é R$600 nesse ano. Que a gente pode entender isso, que é a relação do PIB, por exemplo. PIB é toda a riqueza produzida num país. A riqueza descontada a inflação. Então, se o PIB subiu 3 e a gente teve uma inflação de 4, né, então você está falando assim, ó, o PIB subiu 7, mas descontou 4, então o PIB subiu 3. Perfeito, a metodologia está correta. Mas a inflação de alimentos foi 10. Então, a criação de riqueza para o povo se alimentar foi negativa. E por isso, a população sofre tanto no mercado, apesar de olhar números maravilhosos. Professor, eu queria que o senhor explicasse que o governo está propondo aí acabar aí, baixar o preço dos alimentos a qualquer custo. Eu queria que o senhor explicasse por que o congelamento não é a melhor saída. O congelamento é a
a saída mais horrível do ponto de vista econômico. Para quem viveu a época do plano cruzado, aquela história de buscar boi no pasto, eu vivi isso e eu diria assim, não, o preço ele é o melhor sinalizador de mercado. No mercado livre, o preço subiu, vão aparecer mais ofertantes e o preço vai cair. Essa é a lógica que funciona muito bem. O ponto é que os custos operacionais de toda a cadeia alimentar no Brasil têm como base o dólar. E aí a gente lembra a fala do ano passado do governo, o povo não come dólar. Pois é, come. Esse é o problema, né? E aí você teve esse aumento e por isso subiu. Quando você fala em, não, então agora você não pode subir mais o seu preço, você está dizendo para ele, não produza mais. Então, num primeiro momento parece excelente a ideia, vai dar 5, 6 meses e começa a faltar alimento. Porque você trabalharia em algum produto que você teria prejuízo? Então, esse é o ponto principal. Congelar o preço, congelar a informação que o mercado tem de um determinado produto. Dinheiro é a coisa mais covarde do mundo. Sentiu medo, ele foge, o empresário vai olhar aquilo, vai fugir e o povo vai sofrer mais ainda. Na sua opinião, professor, esse governo vai dar conta aí da escalada da inflação? Ele conseguiria conter a inflação se ele começasse a olhar para dentro. Ter menos gastos, diminuir os ministérios, entender que dinheiro quem produz é a sociedade, não é o governo, e a gente não observa esse movimento. Você tem um endividamento do PIB que deve superar 80%, que é uma linha vermelha que quando se passa dificilmente volta, porque imagina, você está ali 80% de dívida, pagando 15% de juros. O PIB cresce 3%, quer dizer que no outro ano você vai ter um aumento e vai para 90%, aí vai para 100%, e aí a gente pode chegar como chegou a Argentina há 2 anos atrás e simplesmente dar o cano em todo mundo. Ou como está a Bolívia hoje, que simplesmente está retendo, entre aspas, a poupança da população para pagar suas contas. Sem dúvida, um futuro aí desafiador, né, professor? Isso, eu acho que precisa ter consciência. O Brasil é muito grande, é muito forte, a população luta muito, trabalha muito, mas tem que ter um direcionamento correto. Professor, nosso tempo encerrou. Queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias e, por favor, deixe seus contatos aí das redes sociais para o telespectador do NGT Notícias entrar em contato. Obrigado, pessoal. Para quem quer saber um pouco mais sobre política, sobre economia, sobre dados macroeconômicos, me segue nas redes sociais, @PhDBertoncello, com 2 L's no final. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!